prazer estarmos aqui em Vacaria mais uma vez. Agradecer ao convite da União Municipal Espírita de Vacaria, em nome do José Edmar, e agradecer em especial aos trabalhadores, dirigentes daqui do Joana de Ângeles, que gentilmente abriram as suas portas, ofertaram um púlpito para que nós pudéssemos estar aqui esta noite, refletindo sobre esse tema central da Semana Espírita, que é a família. Hoje, mais especificamente, família e as relações conjugais. É observado que essa instituição tão conhecida como família, evidentemente que vem passando ao longo dos anos, como não poderia deixar de ser, assim como todas as demais instituições humanas, pelas suas próprias transformações. Entretanto, alguns rumos pelos quais vão dando a família, muitas vezes nós somos levados a crer que pelo andar da carruagem parece que a família vai deixar de existir. Não é mesmo? Alguns até mesmo chegam a pensar nesse sentido, porque outrora havia determinados mecanismos sociais em que mantinham vinculados as pessoas que, uma determinada época, um determinado momento da sua vida, decidiam constituir e estabelecer uma família. O casamento era uma instituição sólida, uma instituição praticamente eterna, que só extinguia as relações dos cônjuges com a morte de um deles. Até lá, na nossa sociedade, vocês, aqueles que não passaram por essa história, mas certamente têm o relato dos pais, dos avós, que o casamento era indissolúvel, não só pelos olhos daqueles que professavam a crença católica apostólica romana, mas todos aqueles que estavam sob a égide da nossa legislação brasileira. O casamento, vocês devem se lembrar, ele era essa instituição da qual os cônjuges não desfaziam por completo os vínculos. Havia um instituto que era chamado o Instituto do Desquite, e o desquite era apenas o desfazimento de alguns compromissos entre um casal. Um desses compromissos, que era o dever de coabitação, era rompido com o desquite, mas o vínculo de matrimônio não se desfazia. Tanto que as pessoas que eram desquitadas não podiam casar novamente. O desquitado não casava novamente. Ele poderia se unir com outra pessoa numa forma de concubinato, mas não era reconhecido como casamento esta união. O casamento, até mesmo aos olhos da legislação civil, era, sob esse aspecto, indissolúvel. A pessoa não poderia casar novamente. Aguardava cada um deles que o outro morresse, que de preferência o outro que morresse primeiro, né? Então, para eu casar novamente, o outro tem que morrer. Se eu ficar viúvo, eu posso casar. Então eu vou torcer para que Jesus chame ele antes de mim e eu tenho uma segunda chance. Então naquela época, era uma época como se a pessoa fosse mirar o alvo com uma flecha, tem uma flecha só na vida. Se ele errar o alvo, for descuidado na pessoa que ele escolher para casar, adeus. Né? Não tem segunda chance, não adianta pedir. Tanto que era desta época aquele ditado diz assim: comeu a carne, rói o osso. Isso mesmo. Comeu a carne, rói o osso. Só quer comer a carne, só o filezinho na hora que está bom, maciozinho, tem bastante carne, mas e com o tempo vai aparecendo o osso? Não, aí tem que roer o osso. Escolheu, vai até o final, não tem essa história. Então o desquite era essa situação que não rompia os laços. A pessoa permanecia casada, tinha que aguardar o outro viuvar, um deles viuvar, aguardar o outro falecer, desencarnar. Então, e a pessoa que era desquitada, principalmente as mulheres, eram pessoas mal vistas na sociedade, não é? Porque eram pessoas que não conseguiram prender o casamento, envolver o marido, uma série de coisas, eram pessoas de uma moral duvidosa. Alguma outra mulher casada que fosse amiga de uma desquitada era um problema.
Olha, tá vendo a fulana, ainda mais no interior, né? Todo mundo conhece ali todo mundo, você tá vendo a fulana, tá desquitada, olha, e outra tá saindo com ela, porque era visto como uma certa reserva em termos morais. Gerava todo esse processo de conflito, essa angústia. Então a legislação avançou e aí houve uma época em que se inaugurou, então, no Brasil, o divórcio. Aí o divórcio, sim, era aquele status jurídico em que a relação conjugal, ela se dissolvia por completo. Aí sim, houve o divórcio, a pessoa pode ter um novo casamento, tudo mais, sem problema algum. Mas até lá não era assim. Houve um período em que vigiu o divórcio, o desquite por um longo tempo. Agora, quando chegou o divórcio, havia necessidade de antes haver uma separação conjugal por um tempo. Mesmo assim, tentava-se restabelecer esse vínculo. Depois de um determinado período, perguntavam para as pessoas, olha, vocês não querem voltar mesmo? Havia uma tentativa de reatar esses laços. Só depois desse período de separação conjugal é que se consolidava então o divórcio, se fosse a vontade de ambos. Hoje já tem divórcio direto. Hoje não tem nem tempo necessário anterior para que a pessoa entre com pedido de divórcio. Casou, dali a algum tempo sentiu que não deu certo, que foi uma escolha equivocada, que a pessoa não era tudo aquilo que ela achava que era, que não vai dar para conviver, e o casal pode ir lá e pedir já a conversão desse casamento em divórcio e se separar. A única coisa que ainda não pode é que ainda ficam os vínculos com a família do cônjuge. Quem é sogro sempre vai ser sogro e sogra sempre vai ser sogra. Não sei se vocês sabiam. A gente pode se divorciar, mas a sogra permanece, o sogro permanece, até como impedimento de casamento. Não pode casar com sogro, não pode casar com sogra. Esse vínculo, quem gostaria também, a gente até pode se perguntar, mas enfim, a lei prevê que isso não aconteça. Mas a gente vai observando que parece que vai facilitando para que a família se rompa, se dissolva, não é mesmo? E as pessoas dizem, olha, está se tornando hoje cada vez mais difícil ter aquele casamento formal, da gente ver as pessoas envolvidas, os noivos, em fazer um casamento, festa, chamar amigos. Hoje não é assim, a gente só fica sabendo que casaram porque mudaram o relacionamento lá no Facebook, lá casaram. Opa, casou como? Não, vocês estão casados. Eles foram ali no cartório, ou não foram no cartório, estão numa união estável. Então a gente está percebendo que quem é de um tempo já com um pouco mais de experiência, ele vai vendo essas transformações todas e a pessoa vai ficando impressionada. Vem cá, isso aí vai deixar de existir a família. É lógico que a família está em processo de transformação, porque tudo que acontece em termos de transformação social, de vivência social, isso se reflete na nossa vida. Isso é natural. Até as próprias relações de família, de reverenciar alguém que tem uma posição de destaque ou outra. As famílias antigas eram famílias patriarcais, não é? O pai era a pessoa que ficava na ponta da mesa. Até esse tempo eu li uma crônica no jornal, achei interessante, que fala dessa mudança de comportamento, de hábito. Ele dizia assim, olha, eu quando era pequeno, eu era dessa família tradicional. Chegava aos finais de semana, a mãe gostava de fazer frango assado, a gente gostava muito, e botava o frango na mesa, mas o primeiro a servir era meu pai, porque ele tinha que se servir primeiro. Depois dele vinha a mãe, e assim vinham os filhos, do mais velho ao mais novinho. E ele diz assim, eu só ia observando que o frango ia sendo, né, tirando as partes do frango, e eu era mais jovem, o que sobrava era para mim. E eu era apaixonado por sobrecoxa, eu dizia. Só que meu pai também era. Eu herdei, por hereditariedade, eu acho, o gosto pela sobrecoxa, mas ele, por ser meu pai, e ele tinha preferência, primazia de se servir. E aí ele pegava as duas sobrecoxas para ele. Se eu ficava, pelo amor de Deus, eu ficava rezando que o pai pegasse uma só, que os outros não pegassem, mas não, foi o tempo inteiro assim. Mas ele pensou assim, não, mas um dia
eu vou ser grande, vou ser adulto, vou casar, vou ser pai, e aí eu vou comer sobrecoxa. Vocês estão rindo porque já estão imaginando o que aconteceu. Ele se criou, ficou adulto, casou, só que hoje inverteu. Não é mais o pai que se serve primeiro, não é? É os filhos que se servem primeiro, inverteu. Antes era a ponta da pirâmide, era o pai. Os pais hoje são os filhos, os pais estão lá embaixo. Ele disse, eu continuo não comendo sobrecoxa, porque meus filhos vão servir antes e como primeiro a sobrecoxa eu não como ainda. Porque inverteu. Nem tudo também que é modificação é extremamente positiva. Esta situação, muitas vezes, da gente dar poder às crianças delas decidirem aquilo que ela quer da vida dela, é algo extremamente prejudicial. Porque a gente não leva em conta que ela não tem capacidade emocional para muitas das escolhas que se colocam nas mãos dela para fazer. Uma criança, ela não tem condições de escolher a alimentação dela, uma alimentação que tem que ser conduzida pelos pais, porque há necessidade de uma série enorme de vitaminas que estão presentes lá em frutas, verduras e tudo mais, que os pais têm a obrigação de zelar por esse cuidado. E às vezes a gente vê num buffet, né, o pai ali perguntando para o filhinho pequenininho, 2 anos de idade, quer brócolis, né? Eu não quero. Daqui a batata frita eu quero. Mas agora não, só batata frita, a gente põe só batata frita. Mas não é assim, porque a gente sabe que não pode se alimentar só disso. Há uma outra situação que é extremamente preocupante ainda, é em termos de aceitação. Hoje parece que os pais necessitam serem amados pelos filhos e ouvirem isso dos filhos a todo momento. Mas a gente vai perceber com o tempo que amor é um sentimento que exige uma compreensão mais amadurecida da vida. Amor é um sentimento complexo. Amor é este envolvimento de afeto, de empatia, de entrega. Como é que uma criança pequena vai ter uma noção de um sentimento complexo como esse? E a gente vê os pais, muitas vezes, nessa situação embaraçosa, deles perguntarem para os filhos pequenos, tu ama papai? A criancinha com 1 ano e meio, 2 anos de idade, sabe lá ela o que é amor, ela não sabe, mas os pais querem ter a necessidade de ouvir da criança, sim, sim, sim. Uma vez eu estava no supermercado, tinha o pai com um menininho no carrinho do supermercado, e comprando os biscoitos ali que ele queria, o pai dando, e olhando para ele, tu ama papai? Né? Ele está nem ali para o pai, né? Ele quer olhar os biscoitos, o chocolate. E ele, o pai insistia, ele fazia um sim, assim, meio que para ele parar de perguntar, né? Mas as crianças não têm condições de fazer essas escolhas emocionais ainda nessa idade, porque é preciso amadurecimento. E amor, na realidade, vai ser uma escolha no futuro que eles vão ter pelo pai ou pela mãe. O pai e a mãe têm que fazer o que lhes cabe, o que é dever, o cuidado, a atenção, dar limites, ensinar o que tem que fazer. Agora, se o filho vai gostar ou não daquilo que está fazendo, isso é um problema que cabe a ele, muitas vezes, lidar com isso e amadurecer emocionalmente. Amor mesmo, entender todo esse envolvimento de um pai e de uma mãe, ele vai entender com o tempo, porque é um sentimento complexo. Então a família, ela vai efetivamente mudando, mas a gente percebe que a família, de uma certa forma, ela não vai se extinguir, não tem sinais de extinção. Ela vai mudando o seu formato, ela vai mudando a relação entre as pessoas, mas este vínculo de pessoas com o objetivo, muitas vezes, de dar seguimento a nossa existência humana, de estabelecer um núcleo de equilíbrio emocional, de aprendizados, de afetos, este núcleo chamado família continua cada vez mais necessários para cada um de nós. Teve um autor inglês que escreveu uma obra em 1932, O Admirável Mundo Novo. Era um autor de ficção inglês, Aldous Huxley. Ele escreveu essa obra, ele previu, dentro de uma ideia de ficção científica, o que seria a sociedade no porvir. E nesta obra ele adiantava, ele previa que não existiriam mais famílias no futuro. Porque veja, em 1932 ele imaginou que nós teríamos condições tecnológicas de unir o gameta masculino e feminino, promover uma ligação desses gametas,
extraútero, fora do útero. Olha, isso era impensável em 1932. E ele previu isso, que tecnicamente, com o uso da tecnologia, o avanço dela, a gente poderia pegar lá o óvulo, o espermatozoide, dentro de uma pipeta, em condições especiais, fazer ali a união desses dois gametas e haver a formação de um corpo. E cuidariam de toda essa gestação extraútero, e aquela criança, quando fosse viável, chegasse para o seu momento viável, ela seria cuidada por grandes instituições governamentais, que cuidariam das crianças nas suas várias fases, até a fase da adolescência ela se tornar adulta. Tudo isso seria uma função do Estado. O Estado até mesmo poderia organizar-se em termos de planejamento naquilo que diz respeito ao crescimento geográfico de uma população. Cada governante poderia dizer, olha, nos próximos 10 anos vão nascer mais 1000 pessoas aqui em Vacaria só, mais do que isso não, porque a gente está prevendo um envelhecimento maior das pessoas, não tem oportunidade de trabalho para todo mundo, então o próprio Estado faria um planejamento do seu crescimento vegetativo. E os pais não precisariam mais ficar preocupados com todas as funções de paternidade e maternidade. A mãe não se preocuparia mais em engravidar. Há todos os incômodos que tem a gravidez, não é? A barriga começa a crescer, começa a dar cãibra nas pernas, a pessoa não dorme de noite, não é? Todos os incômodos, nasce o bebê, de repente a família quer ter um segundo, a barriga incha de novo, desincha. Aí resolve ter o terceiro, incha de novo, mas já não desincha tanto assim como da primeira vez, não é? Então, nada desses incômodos, isso aí ficaria tudo para o Estado. E nós teríamos ligações amorosas, fortuitas, na medida da nossa necessidade, pelo tempo que gostaríamos, sem a preocupação de ter família, de ter filhos, de cuidar da educação, tudo isso seria do Estado. Quando chegou a década de 50 do século passado, 1950, que foi a invenção da pílula anticoncepcional, algumas pessoas já começaram a prever, olha, aquele mundo de Aldous Huxley vai acontecer, já tem a pílula anticoncepcional, a gente pode já cuidar de quando vai ocorrer a gravidez ou não, tem um controle maior, mas não foi isso que se observou de 1950 para cá. Muito pelo contrário. Existiu, evidentemente, alguns avanços na área da biotecnologia, pode-se fazer a união dos dois gametas extra-útero, mas tem que implantar no útero para ver o processo gestacional. Então ainda nós estamos a alguns anos de distância para que esta tecnologia seja efetivamente algo real. Até lá nós temos a família. A família é algo extremamente importante para nós do ponto de vista do amadurecimento emocional. Tanto que Kardec pergunta em 1857 aos Espíritos, na obra O Livro dos Espíritos, na questão 775, o que aconteceria para a sociedade se fossem rompidos os laços de família. Olha, se nós decidíssemos de uma vez por todas acabar com esse Instituto Família, vamos pegar lá a Constituição, os nossos constituintes, pedir para tirar esse capítulo da Constituição Federal, que fala sobre a família, de todos os cuidados, e não precisa mais ter família. O que aconteceria se nós fizéssemos isso? Os Espíritos responderam, ora, se nós rompêssemos por definitivo esse Instituto da face da Terra, aconteceria o recrudescimento do egoísmo. O egoísmo atingiria parâmetros inimagináveis e extremamente prejudiciais para a própria sociedade. Vamos verificar a lógica desse pensamento dos Espíritos, porque quando nós temos a nossa própria vida, nós somos solteiros, moramos talvez sozinhos, a gente faz o que quer, a hora que quer, não é mesmo? A gente, se quer jantar em casa, janta, se quer jantar fora, janta, se quer chegar mais tarde, chega, se não quer, não chega. Quer ver um seriado até mais tarde, assiste, se não quer, não assiste. A gente faz o que quer, somos solteiros, ninguém mora conosco, a gente tem um leque maior de opções sem consultar outras pessoas que não sejam aquelas que fazem parte do nosso condomínio, que tem as regras de convivência daquele condomínio. Fora isso, com a minha vida, eu faço o que eu quero, chego a hora que eu quero e tomo as minhas próprias decisões. Entretanto,
Quando a gente já começa a ter uma vida a dois, a gente resolve a casar, não é mais o eu, agora é o nós. Vejam, a gente já começa a mudar. Vamos jantar, vamos sair, vamos dormir esse horário, naquele outro horário, vamos ter filhos. A gente tem que lidar com a vontade do outro, o desejo do outro, a reação do outro, o sentimento do outro. Então é um processo que a gente vai estabelecendo em que o outro passa a ser importante na minha vida. Esse é um processo que vai diminuindo os efeitos negativos do egoísmo na nossa existência. Porque se a gente só faz aquilo que a gente quer, a gente é uma pessoa emocionalmente infantil. Aquela pessoa que só faz o que quer é uma pessoa emocionalmente infantil. Ele não pode trabalhar quando ele quer, chegar no serviço a hora que ele quer. Imagina que se na casa espírita os trabalhadores daqui da casa resolvessem vir dar o passe quando eles quiserem. A gente vem para cá 8 horas para ouvir a palestra, mas o palestrante não quis. Ele chegou no hotel, está um pouco cansado, eu vou dormir um pouquinho, chego lá 9h30, o pessoal que espere. Aí naquele dia o passista não vem. Dá certo uma sociedade assim? Não dá. Uma sociedade em que as pessoas seguirem apenas pelo seu egoísmo, ela leva à fragilidade das relações e à destruição de uma própria sociedade enquanto o viver um certo tempo. A história de uma humanidade termina se nós formos extremamente egoístas. Então a família vai ajudando a criar esses vínculos de empatia, de carinho, de ver o outro. A gente vai casar, aí é a nossa esposa, a gente vai ter que escolher o que vai jantar, a hora que vai jantar, a hora que vai dormir, em comum acordo. E quando vem uma criança, então, o que é? Muda completamente ainda mais. A atenção dos dois começa a se voltar para aquela criança, para aquele ser, não é assim? Toda a atenção é dele. O nós já fica de lado, é ele agora, né? A atenção e o carinho é dele. E hoje, por fatores extremamente positivos, os pais estão ajudando muito mais na criação e educação dos filhos do que era no passado. Antes a educação era reservada à mãe, agora os pais têm que ajudar também, têm que acordar à noite, trocar a fralda, dar mamadeira, não é assim? E eles podem se revezar de acordo com que eles se estabeleçam, né? De repente é um para cada um, dá um choro para cada um. Aí chorou tu, o segundo choro é meu. E vai pro tu, o outro se finge que está dormindo, que está quase morto ali. Não, vai que é tua. Vai lá, dá de mamar, vai trocar. E a gente acaba aprendendo até a dormir poucas horas por noite. Aqueles que são pais pela primeira vez já sabem, né? A gente se acostuma, assim, consegue ter 2, 3 horas de sono seguido. Meu Deus, a gente agradece, é uma gratidão. 8 horas por noite, a gente acha que nunca mais vai ter esse prazer de dormir 8 horas por noite. Com uma criança pequena em casa, dor de barriga, febre, uma série de coisas. A gente acha que nunca mais. Às vezes almoçar, fazer refeições juntos, os pais também já não conseguem, porque daí um tem que dar atenção para a criança, o outro vai lá, come, daqui a pouco o outro pega a criança, o outro vai lá comer. Então quando é que a gente de novo vai sentar, ficar junto, nós dois? Mas não é, a gente vai aprendendo a lidar, porque aquela criança representa a fragilidade e a necessidade de ajudá-los a construir o caráter, a personalidade, a estrutura física daquela criança. É a atenção, é o exercício da caridade. Então nós, enquanto espíritos, nesse processo de amadurecimento espiritual, necessitamos da família. E a própria sociedade sabe muito bem disso, porque em todas as constituições escritas, nós vamos ver um capítulo dedicado à família. A nossa Constituição Federal tem um capítulo dedicado à família. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um estatuto todo ele voltado a manter os vínculos da família. Por mais difícil que seja a relação da criança com a família, toda a sociedade deve se voltar para ajudar com que aquela criança se mantenha naquela família. Então a família não vai terminar. Ela está, evidentemente, num processo de transformação, recebendo informações da própria sociedade, desse convívio. Algumas coisas a gente tem que perceber que são boas, outras são nocivas, a gente tem que fazer as escolhas. Mas nós nos unimos com esta necessidade. Nós vamos encontrar lá na obra Missionários da Luz,
quando André Luiz fala com Aulus, e Aulus diz para André Luiz, olha, a união das almas se dá para projetos espirituais. Quando nós nos unimos em família, temos as nossas relações dentro de casa, essas relações daqueles espíritos, marido e mulher e filhos, fazem parte de um planejamento prévio. E esse planejamento ele tem objetivo para essas almas, diz Aulus. Esse objetivo é um objetivo de aperfeiçoamento, evolução, santificação, reajuste. Até isso nós precisamos, na família, criar esses vínculos destas almas, que vêm com esses objetivos de evoluírem, de sedimentarem determinadas virtudes. Porque a gente só firma uma virtude se exercita ela. Às vezes a gente acha que basta pedir para Deus, por exemplo, diz, olha, Deus, eu quero ser uma pessoa virtuosa. Aí talvez a gente escute e dizer, tá, mas qual é a primeira virtude que tu quer começar a ter? Ele diz, eu quero ter tolerância a Deus. Então tá. O que Deus vai fazer? Vai fazer assim, nos tornar tolerantes de uma hora para outra? Não. Deus vai nos colocar em situações para que a gente exercite a tolerância. Se alguém vai para uma escola de magistério, vai fazer um curso superior para ser mestrado, para ser professor, ele vai chegar lá na faculdade assim, eu quero ser professor, e vai ter alguma cabine que ele entre e saia de lá já professor com didática? Não. Ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que enfrentar uma turma, ele vai ter que fazer estágio, ele vai ter que entrar numa sala com 40 alunos querendo um matar o outro e o professor junto, ele vai ter que lidar com aquilo. Vai sair da sala de aula chorando, dizendo que não vai voltar mais para lá, mas não adianta, ele vai ter que enfrentar esse desafio. Para ele se tornar um professor, um mestre, lidar com essa tarefa de educação, ele vai ter que enfrentar desafios. Para que nós criemos determinadas virtudes, nós vamos ser exercitados nela. E a família é esse vínculo que vai nos ajudar. Porque com as outras pessoas a gente tem relacionamentos esporádicos, com a família não. A gente está junto, se encontra, está sempre em casa, finais de semana. Então a gente ali tem oportunidade de exercitar esse desabrochar de virtudes. Então, por isso que diz Aulus, André Luiz, olha, esses vínculos de família se dão através desses processos de ajustes, né, quando necessário. Porque a boa parte das nossas relações, em que parte da nossa experiência nesta vida vai envolver uma necessidade nossa de reajuste. Quantos são os casos da gente ouve de mães que têm dificuldade de relacionamentos com filhos, de filhos com os pais, de relacionamentos entre irmãos? São situações dolorosas em termos emocionais. E aqueles espíritos estão juntos, vinculados naquela família. A gente não pode, de uma hora para outra, deixar assim, eu não quero que essa pessoa seja minha mãe, eu não quero ver esse meu pai nunca mais. Não tem como. A gente está vinculado. Porque a gente pede para que em determinado momento dessa nossa escala evolutiva, a gente se dê conta que a lei do universo é a lei do amor, e que a gente deve desfazer aquelas nós do passado, através do exercício efetivo do amor, que envolve perdão, atenção, caridade, misericórdia, tolerância. Isso é exercício. A gente não consegue desenvolver esses nossos potenciais do espírito se não for exercitando. É difícil? É difícil. Ninguém disse que seria fácil. Entretanto, não há nenhuma outra solução mágica para isso que não seja enfrentar essas situações. Porque a maior das dificuldades, às vezes a gente fica colocando nessa primeira percepção, às vezes imatura nossa, que a dificuldade está fora de nós. A gente sempre quer colocar como dificuldade a pessoa que está do nosso lado. Não, é ele que me cria problema. Diz, olha, é o meu marido que é assim, é minha esposa que é assim. E a gente começa a botar o problema no outro, quando na realidade a gente tem que perceber em nós aonde é que está o problema, para nós efetivamente criarmos esse vínculo de harmonia. Há em nós sim muito a corrigir.
E nesse embate, nesse envolvimento, nesses relacionamentos é que nós vamos nos descobrindo. Porque tem coisas em nós que são sombras, que estão escondidas. É uma determinada circunstância que vai fazer com que aquela sombra do passado ressuma. E a gente chega, as veias do pescoço chegam a inchar, a gente fica vermelho quando aparece uma situação, então até parece que ele sabe como me tirar do sério. É claro que nós somos espíritos conhecidos há muito tempo, e esse processo de provocação ainda está fazendo parte, para que a gente possa aprender a lidar com os nossos monstros internos, com as nossas espaços ainda de sombras da nossa personalidade. Mas há também aqueles laços, segundo diz Emmanuel, de união de almas que são por afetividade. Porque há vínculos, evidentemente, entre nós de afinidade. Todos aqueles que fazem parte de uma família têm vínculos de afinidade. Nós somos casados com alguém que temos afinidade. Pode esta afinidade ela ser consequência de uma necessidade de reconciliação, isso gera afinidade. Quando a gente lesa alguém, a gente gera um vínculo de afinidade. Lesamos alguém, temos responsabilidade com os danos que produzimos dessa pessoa, criou afinidade. E a gente volta, por causa desta afinidade, para dissolver aquele dano do passado. Então, mas diz os Espíritos que há também espíritos que estão ligados por afetividade. Há uma afinidade, mas esta afinidade é decorrente de uma afetividade. São aqueles casais que se conhecem pelo olhar. Não são aqueles casais que jamais divergem, têm pontos de vista diferentes, não tem DR, não é isso. São casais que, não obstante todas essas situações, são pessoas que têm respeito e carinho mútuo um pelo outro. São aquelas pessoas que se conhecem pelo olhar. São aquelas pessoas que muitas vezes estão, talvez, debatendo um certo assunto, um deles se inflama e o outro diz assim, eu vou ficar quieto. Hoje ele não está bem. Olha só, eu vi que ele se inflamou demais, deixa, eu não vou bater de frente, não é a hora, não é o momento. E um deles se retrai, troca de assunto, usa de boa psicologia, porque não quer ferir ele até doer. Porque já está doendo, ele percebe, não, se ele está assim, tão oriçado, é porque alguma coisa está doendo nele, está sendo sofrida para ele alguma coisa. Eu não vou piorar essa situação. Isso é afeto. E é vice-versa, porque daí o outro percebe também, e da mesma forma ele age. Então há afetividade. São aquelas pessoas que muitas vezes elas estão sentadas vendo uma televisão juntas, uma delas levanta, vai lá, faz um café, traz o café, e a outra pessoa se admira, mas meu bem, como é que tu sabia que eu queria um café agora? Ela vai dizer, meu velho, meu querido, seja lá a forma de tratamento que for, diz, olha, eu venho te observando há anos. Toda vez que tu coça essa tua sobrancelha esquerda, está faltando cafeína. Eu fui lá e preparei um cafezinho para ti. Diz, olha que carinho, que afeto. Isso são laços de afetividade. E a gente encontra casais assim, não é? Talvez a exceção seja laços de reconciliação, eu acho, né? A maioria é laços de afetividade, né? De carinho, de atenção mútuos. Mas isso a gente vai exercitando com o tempo. Há necessidade de nós criarmos esse processo de exercício nessa nossa união conjugal. Porque Richard Simonetti, numa das suas obras, chega a dizer o seguinte, que nas relações conjugais nós vamos aprender a desbravar os domínios do amor. Porque é bem isso. É um trajeto que vai exigir de nós atenção, cuidado e usar, muitas vezes, um instrumento correto para criar naquele lugar ali que é tomado de folhagens, um caminho seguro para nós. É desbravar os domínios do amor. E a gente vai aprendendo esta dinâmica do compreender, do aceitar, do tolerar, de ser generoso, de dar uma face para depois dar outra. E assim a gente vai aprendendo a lidar nesse processo, porque ele é construção.
Às vezes a gente não percebe que essa atenção que a gente tem que ter nesse relacionamento conjugal é diário, como a gente tem cuidado com o jardim. Nenhum de nós vai querer ter um jardim sem ter nenhum trabalho de cuidar. Olha para o vizinho, olha que bonito o jardim dele, a gente joga lá umas sementes na terra e quer que fique um jardim igual, não dá. Tem que cuidar do solo, adubar, água, cuidar o sol demais, chuva demais, tirar as ervas daninhas, enfim, cuidar desse zelo. E na união conjugal é a mesma coisa no relacionamento, a gente tem que cuidar diariamente, perceber os sinais, porque senão a gente vai se descuidando, a gente vai entrando em rota de conflito e vai acentuando esses conflitos. Os primeiros passos para a derrocada desse nosso projeto de reequilíbrio das almas. Muitos chegam a dizer, alguns psicólogos, o seguinte: olha, quando a gente anda nessa rota de colisão, de destruição emocional um do outro, com o tempo as pessoas nem percebem, mas a forma de tratamento entre elas vai mudando. Talvez no início esteja eu e tu, eu e você. Depois de um determinado tempo diz que é eu e isso que está aqui do lado. Diz, olha, é um troço. Eu achei que fosse alguma coisa muito importante, mas na realidade, olha, se eu pudesse usar o Código de Defesa do Consumidor, devolvia por visto o produto isso aqui. Pelo amor de Deus, me enrolou completamente. Tinha que fosse uma coisa, era outra. Quando começou a sair os monstros daí de dentro, Jesus do céu. Porque assim, na fase do encantamento, a gente não mostra bem quem a gente é, com todas as nossos requintes lá dos nossos equívocos, as nossas falhas, as nossas fraquezas, a gente procura evitar de mostrá-los. Agora, depois que a gente está junto, não tem como, com o tempo vai aparecendo. E uns vão olhando o outro, vão julgando o outro, e aquilo vai ficando de uma forma que vai gerando isso, essa forma de tratamento. É eu e isso que está do lado. O Raul Teixeira uma vez contava o caso de uma amiga, que eles eram noivos nessa ocasião, e apaixonadíssimos, né? Noivos, aquela coisa toda. Ele era representante comercial, viajava muito. De vez em quando ele estava numa cidade afastada, e se conversava por telefone, ela com muita saudade pedia que ele viesse vê-la, né? Que pegasse um ônibus, afinal não era tão longe, 300 quilômetros lá era, né? Para quem ama, é ali na esquina. E aí ele disse, não, vem ver-me, ela dizia assim, vem ver-me que eu estou com saudade. O Raul disse que cansou de ouvir ela conversando com o noivo, chamando ele que ela queria vê-lo, vem ver-me. Aí os anos se passaram, casaram, passou de uns 10, 15 anos, o Raul disse, vem cá, que continua com aquela paixão toda. Eu sei que teu esposo continua sendo representante comercial, quando ele está viajando, liga para ele com saudade no meio da semana e diz assim, vem ver-me. Diz, Raul, hoje não é mais assim não. A criatura não era tudo aquilo que eu pensava, não. Agora, às vezes, é ele que está ligando, e eu não digo mais vem ver-me, eu digo, tu tá, vem ver-me, é isso. É isso que está dizendo, não é mais vem ver-me, é vem ver-me, diz ela. Porque mudou a maneira dela encarar a própria situação, a adversidade da vida, sem atenção, sem cuidado, sem carinho, da parte dele também, então eles vão entrando em atrito. A gente não vai percebendo, mas aqueles pequenos desgostos a gente vai deixando, faz cara feia, deixa para lá, e às vezes a gente vai até mesmo provocando reações cada vez maiores dessa natureza, porque a gente quer dar o troco. E quando a gente dá o troco sempre tem uma resposta com uma força muito maior do que aquela que a gente recebeu. E aí as coisas vão aumentando esta forma de revidar. E a gente, em vez de colocar naquele princípio de incêndio, colocar água, jogar areia ali para cima, a gente joga gasolina, a gente joga álcool, vê o circo pegar fogo, porque daí a gente vai entrando nessa seara de devolver uma determinada agressão, em vez de romper aquele ciclo. Porque às vezes a gente pensa assim, me fez isso, aguarda, jacaré, a tua lagoa vai secar, não é? E a gente fica imaginando alguma coisa para dar o troco e dar assim em alto estilo, né? E olha, a vingança é um prato que se come frio.
E a gente vai pensando. O que a gente está fazendo? Jogando combustível naquele pequeno incêndio que está ali. Enquanto a gente deveria usar a nossa inteligência para reverter esse processo. Quer dizer, que nós possamos ser o exemplo daquilo que gostaríamos de receber como comportamento. Entender que talvez a pessoa naquele dia não tenha tido o seu melhor dia, situações difíceis tenham acontecido, mas a gente não consegue ter esse processo de empatia. E no relacionamento conjugal é necessário que isso se estabeleça. Que a gente tenha empatia, porque é ali que nós estamos vivendo o amadurecimento do espírito para o amor. É na família que nós fazemos esses exercícios constantemente. Então essa forma de tratamento ela não pode mudar dessa forma, desse jeito, com o tempo. A gente tem que aprender a desbravar efetivamente esses domínios do amor. E não deixar que as coisas se deteriorem com o tempo. Um casal amigo meu lá de Porto Alegre, tem um casamento de anos, gosto muito deles. Uma vez eu perguntei para ele: meu amigo, me diga uma coisa, qual é o segredo do relacionamento de vocês? Ele diz: olha, Velocino, evidentemente que nós temos os nossos problemas, como todo casal, as nossas discussões, os nossos embates, os nossos pontos de vista diferentes, os nossos vícios, a gente sabe dos defeitos um do outro. Mas nós combinamos uma coisa, desde que nos unimos. Nós combinamos que jamais iríamos passar um dia inteiro e deixar de sentar para conversar de alguma coisa que a gente não gostou que o outro fez naquele dia. Jamais nós combinamos que iríamos dormir virado um para o outro de noite de raiva. Olha, ele me fez isso, agora ele vai ver, pega. Não é assim que a gente faz? O outro fez alguma coisa e não gostou, a gente evita o outro, não é? Se ele está chegando, ouve o barulho da chave lá, diz: eu vou para a cama já direto, fazer de quando eu estou dormindo, e vai para lá. E já se vira, não quero nem olhar na cara. Se eu olhar, tinha uma amiga que chegou a dizer assim: olha, uma vez eu estava numa situação tão difícil com meu marido, e fui lá na casa espírita e uma amiga disse assim para mim, diz: olha, fulana, eu vou orar para ti para que tu tenha paciência e força. Ela olhou bem para a cara da amiga e disse assim: ore só para eu ter paciência, porque se eu tiver força eu acabo com ele. Então não é para isso, né? Não é para chegar a isso. Mas então a gente vai se afastando emocionalmente por causa disso. Então, um fez alguma coisa que não gostou, a gente não fala, serenamente não coloca as coisas no momento certo, adequado para isso. Não, a gente vai provocando. Então ele disse: não, nós combinamos que jamais iríamos dormir um virado para o outro. E assim tem sido nesses nossos 40 anos de convivência. Se alguma coisa acontece durante o dia que a gente não gostou, sei lá, eu falei com ela por telefone, ela foi ríspida demais, aquilo me doeu, a observação que ela fez, ela, olha, mexeu num pontinho meu ruim, eu vou conversar com ela. Diz: olha, vem cá, aconteceu isso hoje, lembra aquela hora que tu ligaste para mim? Eu falei tal coisa, tu me revidasse desse jeito, bateu o telefone na minha cara, vem cá, o que aconteceu? Eu não gostei disso. Tu sabes que quando a gente estou ao telefone, eu gosto de conversar até o final, vocês gostam de bater o telefone, eu não gosto. Pronto, conversa, olha um no olho do outro, estabelece, compreende o que para um é mais sensível algumas coisas do que para outro. E a gente tem então esse carinho um pelo outro, atenção pelo outro. Porque se a gente escolheu aquela pessoa para viver do nosso lado, é porque ela tem efetivamente valores que nós achamos nela importante. Algumas coisas a gente não vai conseguir mudar na pessoa, a gente tem que ter essa noção. Não, depois que eu casar eu vou mudar, e ele não muda. Né? Diz: eu vou dar um jeito, vou mudar. Não muda. Uma vez que teve uma jovem que ela comprou uma revista e disse assim: 10 passos para mudar o seu marido. Ela disse: é tudo que eu quero. Ela comprou aquela revista, começou a seguir passo por passo, e passo por passo era retalhar. Então, se ele te pedir tal coisa, não faz. Se ele pedir almoço, aí tu não faz. Aí tu vai retalhando ele, vai retalhando. Só que agora almoço tu é que vai fazer. Tu vai retalhando para ver se ele muda. Aquilo que tu quer que ele mude, para ver se ele se dá conta. E ela foi fazendo, não lavava mais a roupa
culpa dele, não arrumava a casa, ele que tinha que lavar a louça, ele tinha que cuidar dos filhos, não sei o quê. E ele sentindo que ela estava mudando tanto, aí ele achou um livrinho, ela escondeu ele lá no armário, um dia ele fuçando lá em cima, achou, aí ele viu aquele 10 passos para mudar. Aí quando ela se deu conta, ele escreveu um bilhete para ela: pronto, tu conseguiu, estou me mudando, estou indo morar na rua tal, mudou. Evidente que não é assim, não é? Então a gente vai aprendendo a lidar com carinho, porque aquela pessoa tem valores, a gente escolheu ela para estar ao nosso lado. E isso tem que chamar mais atenção para nós do que alguns defeitos que ela tem e nós temos. A Zélia Gattai, a esposa de Jorge Amado, ela dizia que tinha um detalhe no Jorge que ela detestava, que era o fato do Jorge sair do banho e deixar a toalha molhada sobre a cama. Ela disse: há 30 anos que eu pedia para ele, pelo amor de Deus, Jorge, sai do banheiro, estende a tua toalha, não deixa a toalha molhada sobre a cama. Eu que tinha que ir lá depois pegar a toalha, já molhava a parte da cama, era uma coisa ruim. Eu já dizia para ele passou 30 anos assim. Dizia: aí, Zé, o que tu fez? Ele mudou? Não mudou. Mas eu mudei em relação a ele. Porque se ele não ia mudar com relação a isso, eu percebi que não. Tem tantas outras coisas nele que eu gosto, que isso tem muito mais importância. Eu vou lá, hoje pego a toalha, estendo, ele talvez faça outras coisas para mim, em que eu não vou mudar, e a gente vai muito bem levando a nossa vida. A gente tem que perceber também que com o tempo a gente tem que renovar esses estímulos de carinho, de afeto. Uma vez eu vi uma crônica que era intitulada, a autoria para Arnaldo Jabor, mas não sei se era, mas o texto é interessante. Ele dizia o seguinte, que havia casado 5 vezes, ele estava conversando com um amigo. Disse: olha, eu casei 5 vezes na minha vida. E aí o amigo disse assim: poxa, é um bocado de experiência, 5 casamentos, eu jamais imagino ter 5 casamentos na minha vida. Se o primeiro e o segundo não der certo, eu não caso mais mesmo. Aí ele dizia o seguinte: só que eu casei 5 vezes com a mesma mulher. Aí o outro disse: então tu tá louco. Aí tu enlouqueceu, aí eu tenho que te levar para tratamento psiquiátrico já. Mas como é que é isso? Não, deixa eu te explicar. É que eu casei 5 vezes com a mesma esposa sem nunca ter me separado dela. Aí o cara disse: não, mas como é que é isso? Não, são situações em que a gente renova os nossos votos de carinho de estar junto. Porque ele diz o seguinte, que quando a gente se separa de alguma pessoa que não quer mais conviver junto, e a gente quer tentar conquistar alguém, o que acontece? A gente vai para a academia, faz uma dieta, bota a barriga em forma, não é assim? As mulheres jogam o cabelo para o outro lado, jogam para cima, pintam luz progressiva, faz um monte de coisa, não é isso que acontece? Como é que a gente faz isso quando vai investir numa outra relação e não faz na própria relação? Porque numa nova relação a gente vai sair fora, vai jantar fora de vez em quando, vai no cinema, não é assim? Agora já está casado em casa, não sai mais, não vai viajar, não vai no cinema, não vai jantar fora. Não, a gente tem que renovar. Como se tivesse de novo num outro casamento, mas com aquela mesma pessoa, dando esses estímulos, desta vivência, desse carinho, desse afeto. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele dizia o seguinte: olha, minha esposa adora viajar, eu não, sou uma pessoa comodista, não gosto de sair de casa. Eu digo: mas tu tem que maneirar. Nem toda hora está em cima de um ônibus ou de um carro na estrada, mas também não passar o resto da vida com aquele pijaminha na sala, a vida inteira, aquele pijaminha gasto, aquela coisa toda ali, não dá. Sai também com pijama novo, vai passear com ela, vai viajar, faça o meio termo. Olhe também outra pessoa, faça esse movimento em direção a ela, para que não se desgastem essas relações com o tempo. E a gente aprenda o que é esse exercício do amor verdadeiro, da fraternidade, do exercício da caridade, que a gente vai aprendendo em casa. Diz que uma vez os amigos se encontraram na rua, 2 amigos que não se viam há muito tempo. Aí começaram a perguntar pelos amigos em comum da universidade. Um tinha notícias de um grupo, outro tinha do outro, e resolveram juntar aqueles amigos do passado para se reverem e contarem as suas histórias. Aí marcaram então um churrasco, onde foram todos, se encontraram pelo Facebook, foram eles com as famílias, muitos já tinham casado, tinham filhos, e estão lá conversando sobre as suas vidas, o que tinha acontecido, para que lado tinham ido, o que tinham feito das suas atividades profissionais. E um deles que estava ali, era um grupo só de homens,
E quando passava a esposa de um deles, ele chamava assim, minha querida, vem cá. Disse, olha, eu estou contando para eles aqui como é que foi o nosso primeiro filho e tal, aquela preocupação toda. Aí daqui a pouco ela passava de novo, ele, meu bem, tu quer um canapé? Minha paixão, isso, meu docinho, aquilo, a noite toda. Vocês estão olhando, esse cara tem 15 anos de casado, que nem nós. Mas a gente não está mais nessa vibe aí de chamar a esposa de meu bem, meu docinho, minha querida, toda hora. O que está acontecendo? Aí puxaram ele para um canto, conta para nós que segredo é esse. De tu com 15 anos de casado, amigo, chamar tua esposa de meu bem, minha querida, meu docinho, minha paixão. E disse, olha, o negócio é o seguinte, é que faz 15 dias que eu esqueci o nome dela. O nome dela aparece é meu bem, minha querida, meu docinho. Então as mulheres daqui já sabem, né? Quando o marido começar demais, meu docinho, minha querida, diz, não, o nome de batismo, quem está lá na certidão de nascimento, eu quero que diga completo, nome e sobrenome, para ver se ele não esqueceu o nome de vocês. Mas agora, diz que duas amigas também se encontraram, depois de muito tempo que não se viam, estavam na rua, uma delas com um carrinho já, com um bebê, disse, olha que bacana, teu filho. E é teu primeiro filho? Não, esse já é o terceiro, estou casado há muito tempo, e tu está casado também. Me conta, curiosas duas, como é que é o teu marido? Aquela que foi perguntada respondeu assim, nem te conto, meu marido é um anjo. E o teu, como é que é? E a outra diz assim, eu já não tenho tanta sorte, porque o meu ainda está vivo. Então, para elas, nós só viramos anjo depois que morrer. Então, nem uma coisa nem outra. A gente vai aprendendo nas nossas relações esse exercício do amor, da atenção, do afeto, do carinho, esse nosso movimento na direção do outro. Como é bom ver um sorriso no outro, como agora, a gente vê um sorriso em cada um de vocês. Como é bom ver o sorriso da esposa, do esposo, alguma coisa que a gente faça para ele com carinho, com atenção. A gente tem que começar a usar a nossa inteligência para não desfazer de forma tão rápida os nossos relacionamentos. Até porque a gente não amadurece, vai para um outro relacionamento imaturo também, daqui a pouco não dá certo, a gente vai achando que sempre é o outro, quando o problema somos nós mesmos. Diante de um primeiro problema, a gente se afasta, sem enfrentar, sem ver no que eu posso mudar para que esta situação de relação modifique-se também. É um processo de amadurecimento emocional. Então a gente muitas vezes joga a nossa felicidade fora. E a gente tem que começar a usar a nossa inteligência para isso. Quando alguém não está bem, o outro tem que estar bem. Se a esposa chega da rua, a gente vai dar um beijo nela, dá o pescoço para a gente beijar, opa, a coisa não está boa. Né? E o que eu andei aprontando, certo? O que aconteceu? A gente já fica aqui preocupado. Mas a gente não pode entrar no conflito, como a gente viu. Se a gente entrar no conflito, vai piorar. A gente tem que usar a inteligência, reverter esse processo. E aí a gente vai usar de psicologia para isso. A gente vai entrar, vai ver o pescoço para beijar, a gente já viu que a coisa não está boa, mas a gente vai chegar e vai dizer para ela o seguinte, minha querida, eu tenho uma surpresa para ti, diz aquilo e sai. Aquilo vai ficar na cabeça dela, surpresa, 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 surpresa. Mas vem cá, que surpresa ele tem? O que é que ele trouxe para mim? Não é assim? Porque é da natureza feminina a curiosidade. Já estava lá na Bíblia, não é? No Velho Testamento, em Gênesis, que o Senhor disse para Eva, não coma daquela fruta. Não adiantou, é da personalidade feminina, enquanto ela não comeu da fruta, aquela curiosidade que ela tinha, ela não conseguiu segurar a onda. Foi lá e comeu. Então a gente vai dizer, o esposo vai dizer para ela, olha, eu tenho uma surpresa para ti, e sai. Vocês vão perceber que ela vai chegar e dizer, vem cá, a surpresa que tem para mim, ela vai atrás. A gente larga a isca, ela vai atrás, ela vai morder. E aí vamos ter um jeito, dar um jeito de ter alguma coisa. A gente tem que sempre ter em casa alguma coisinha lá para esses momentos, né? Uma caixinha de bombom, alguma coisa, uma surpresinha, guarda lá, embaladinha, bonitinha. Aí depois vai lá, dá uma voltinha, pega e diz, olha aqui, eu lembrei de ti hoje e tal, te trouxe aquilo. Pronto, ela já vai abrir um sorriso, que ganhou aquela surpresa, vai abrir, achar bonito. Pronto, vejam como se desfez. E aí a gente vai perguntar, olha, vem cá, por que quando eu entrei, te dar um beijo, me recebeste assim? Aí ela vai contar porque ela está com outro humor.
mas a gente tem que usar a nossa inteligência a nosso favor, não contra nós. É por isso que nós estamos em família, por isso que há os relacionamentos conjugais, para desenvolvermos essas virtudes de afeto, de atenção, de tolerância, mas através desses processos de inteligência emocional. Mas o contrário também, se o marido que não está bem, quem tem que estar bem é a esposa. Ele chega em casa, às vezes tem alguns que já gostam de botar alguma música, conforme a música que vai botar, a mulher já sabe o humor que ele está. Né? Se gosta de música clássica, põe Bach, ele está bem. Agora se pega um Tchaikovsky, põe tchan 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 tchan, aí é terror. Ele não está bem, ela já percebe. Mas não vai entrar em rota de colisão. Porque ela tem que perceber também, um outro recurso psicológico, é que não há animal mais carente na face da terra do que os homens. Bom, eu tinha que te pedir para os homens ter fechado os ouvidos, porque isso era um segredo só para as mulheres. Não há animal mais carente na face da terra do que o homem. Então vocês vão usar desses recursos de sedução de vocês. Vocês vão fazer um ambiente agradável na sala. Ele vai passar por ali, estamanado, querendo comer alguma coisa. Ah, tem alguma coisa para comer, vamos fazer, vamos jantar. Calma, vem cá, senta aqui do meu lado. Aquela vozinha de sereia, que vai tocar na carência dele aquilo, vai bater de um jeito que ele vai sendo atraído para aquele lugar no sofá e vocês vão só puxando ele com carinho. Vem cá, senta aqui. Não, por quê? Eu estou com fome, calma, tudo a sua hora. Senta aqui. Né? E ele vai dar uma rabanada por ali, mas vai chegar, mas preciso sentar mesmo. Senta. No que ele sentar, está domado aquela fera de leão, ali virou um gatinho, ele se sentou, agora vocês vão abusar do poder de vocês. Vocês vão dizer para ele, tá, agora põe a cabecinha aqui no colo, abusem daí. Ele vai, não, põe a cabecinha no colo, ele já sentou, ele não vai levantar, fiquem calmas. Ele vai botar a cabeça no colo. Aí vocês já tem uma musiquinha agradável de fundo, vão fazendo um carinho nele. Sem perceber ou percebendo ali, vocês podem estar dando um passe naquela hora, efetivo, de amor, de carinho, por aquela pessoa que chegou atormentada, com algum problema sério. Nós temos que viver esses ambientes de afeto em casa. E aí faz ali um carinho com aquele pensamento, talvez aplicando um passe. Ele pode até talvez adormecer um pouquinho, daqui a pouco ele acorda e pergunta o que foi. A pessoa vai dizer, eu te pergunto o que foi. Chegasse da rua assim, mas veja, a gente já está com um humor diferente. Ele vai conversar diferente de vocês. E a gente dissolve aquele mal entendido, aquela situação. Nós temos que usar a nossa inteligência a nosso favor. Porque nós viemos, meus queridos, com esse projeto divino de nos amar. Que bom que a gente possa chegar no final das nossas existências e agradecer a Deus aqueles anos que vivemos juntos. Começamos a nossa vida junto no enfim sós, não é? Mas terminamos no fim sós. Começamos no enfim sós, depois temos os nossos filhos, eles crescem, casam, saem de casa e nós terminamos no fim sós. Mas tem entre uma extremidade e outra muitas histórias. Muita água passou por baixo dessa ponte. Que bom que a gente possa, no fim sós, olhar um para os olhos do outro e dizer: como foi bom ter vivido contigo. Quanto eu aprendi ao teu lado. Quanto me ensinaste a ser uma pessoa melhor, equilibrada, boa, sensata, que enfrentasse as dificuldades com fé, com esperança. Mas eu vejo em ti também, meu querido, tanta força, tanta vontade de vencer nessa vida, tanta dedicação que desse aos nossos filhos. Cada uma das rugas que eu vejo no teu rosto são momentos da nossa história que engrandece o fato de estarmos juntos. Aquela mais pronunciada foi talvez aquele momento em que o nosso filho esteve desenganado. A gente fez de tudo
mas a nossa fé manteve a nossa família unida. Aquele outra marca do tempo é o momento que tu foste, estava desempregado, mas nós conseguimos passar por esse momento. Que bom que nós estamos juntos. Que a gente possa terminar as nossas existências sendo grato por termos vivido ao lado daquela pessoa que no momento do passado escolhemos para fazer uma bela história das nossas vidas. O doutor José Camargo, médico pneumologista, que atende doenças sérias, muitas vezes terminais. Estava no quarto do Arnaldo, que estava vivendo momentos finais daquela existência física em razão de um efizema pulmonar seríssimo. Era a intenção naquela noite sedá-lo por completo, porque já previa que ele talvez não amanhecesse ainda com os olhos abertos para esse mundo. Entretanto, ele e Marina pediram para que ele não sedasse por completo. Marina, a esposa dele, que haviam vivido 35 anos juntos, era daquela pessoa que também pressentia que eles tinham ainda muito a aproveitar daquela noite. E ela pediu ao doutor Camargo que não sedasse ele por completo. Ele olhou para o enfermo deu um sinal afirmativo, ele deixou uma recomendação médica para os enfermeiros e partiu. Ficaram os dois juntos naquela noite. Na primeira hora da manhã, bem cedo, Dr. José Camargo passou naquele quarto e ao entrar ainda percebia a Marina segurando agora as mãos do seu esposo, que já não tinha mais vitalidade alguma. Fazia poucos minutos que ele havia falecido. Ela se levantou, olhou para o doutor, que já havia diagnosticado a morte daquele corpo, mas ela disse para ele: doutor, muito obrigado por não ter sedado o meu esposo. Ele me disse tantas coisas bonitas esta noite, e eu posso lhe dizer sinceramente que esta foi a segunda melhor noite de todas as nossas vidas. Dr. José Camargo abraçou ela, sentia aquele coração palpitando, num peito ainda frágil, e ele saiu correndo para o corredor, ainda pesaroso pela morte do seu paciente, mas com uma inveja daqueles que se fizeram amar muito e por tanto tempo. Meus queridos, valorizemos as nossas relações conjugais. Trabalhemos com amor, com afinco, com dedicação, para no final de nossas existências dizer a ele ou a ela: muito obrigado por ter estado ao nosso lado e obrigado a Deus a oportunidade de termos estado juntos. Muito obrigado a todos vocês.